1864. A América do Sul ferve. Brasil, Argentina e Uruguai se unem em uma tríplice aliança, deflagrando um dos conflitos mais sangrentos do continente, a Guerra do Paraguai. Sangue, lágrimas e o cheiro acre da pólvora impregnam cada recanto. Mas e as mulheres? Qual era a guerra das mulheres? Como foram vistas em meio a todo esse caos? Em janeiro de 1865, desafiando as convenções, muitas mulheres decidiram que a guerra não era um lugar para se assistir de camarote. Em cada batalha, em cada hospital de sangue, elas cuidavam, lutavam e sangravam. No entanto, a história oficial das guerras quase sempre relega a figura feminina a papéis secundários, meros coadjuvantes esquecidos. Eu sou o Renato e este é o Belo Português Podcast. A cada domingo, uma história de Machado de Assis. Neste primeiro episódio do Histórias de Assis, o objetivo é entender a dedicação que o bruxo do Cosme Velho fez às damas. Para compreendermos o contexto da crônica escrita em 7 de fevereiro de 1865, mergulhei no contexto histórico daquele dia. Você já pode imaginar, cheguei à Guerra do Paraguai. Guerra que durou de 13 de dezembro de 1864 até 1º de março de 1870, portanto, 6 anos. Entre tantos textos, vídeos e livros, meu alvo foi um incrível artigo acadêmico sobre a atuação da mulher durante o conflito do século XIX, intitulado A Atuação das Mulheres na Guerra do Paraguai, entre mitos e história, muitas personagens importantes, produzido por Adilce Maria Lourdes Palhano, Rosilene Aparecida Oliveira de Souza e o professor Gerry Roberto Marim, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Um farol que jogou luz às histórias que a história oficial tentou apagar. Após essa imersão no contexto bélico da época, as damas de Machado ganham rosto e voz para mim. Elas eram, ou poderiam ser, Ana Justina Ferreira Neri, Maria de Souza, a Floresbella, Jovita Feitosa, Aninha Cangalha ou Maria Fuzil. Mulheres de diferentes origens e classes sociais, unidas por um conflito que as marcaria para sempre. A primeira dama é Ana Justina Ferreira Neri, baiana, profissão rica. Uma mulher que poderia ter escolhido o conforto e a segurança de seu lar, mas não permaneceu passiva diante de toda a situação daqueles anos. Viúva aos 29 anos do capitão de fragata da Marinha, Isidoro Antônio Neri, criou os 3 filhos sozinha. Um tornou-se militar e os outros 2 tornaram-se médicos. Mas a notícia de que os seus 2 filhos doutores iriam para a linha de frente da guerra a despertou para um chamado maior. Enviou uma carta ousada ao governo, sem súplicas, apenas com a determinação de uma mãe. A elite, claro, se escandalizou. Mulher na guerra? Um absurdo! Contra tudo e contra todos, Ana Neri venceu. Tornou-se militar, enfermeira mor, enfrentando a guerra de perto, sem distinção entre farda e saia. Nos hospitais de sangue, como eram chamadas as tendas de atendimento aos feridos, o horror se escancarava. O cheiro da morte, as feridas que não cicatrizavam. Imaginem a força que Ana precisou encontrar a cada instante, a cada vida que tentava salvar. Por sua dedicação e coragem, Ana Neri se tornou a mãe dos brasileiros, a pioneira da enfermagem no Brasil. Mas e as outras damas? Anônimas nos livros de história, mas heroínas na vida real, como Maria de Souza, a Floresbella, uma mulher do povo que acompanhou o marido, soldado do 29º Corpo de Voluntários da Pátria, para a linha de frente no Rio Grande do Sul. Floresbella não se limitou aos acampamentos femininos.
segundo o coronel Joaquim de Azevedo Pimentel, ela se armava com a carabina do primeiro homem que caía ferido e sustentava o combate até o fim, além de auxiliar nos hospitais de sangue, é claro. Apesar de sua bravura, Floresbella nunca recebeu qualquer homenagem. E Jovita Feitosa, uma jovem de apenas 17 anos, de família simples, que ousou desafiar as convenções de gênero. Cortou os cabelos, vestiu-se como homem e se aposentou ao exército como voluntária. Descoberta rapidamente, Jovita virou notícia nos jornais, dividindo opiniões. Alguns a viam como um exemplo de bravura, uma inspiração para os soldados. Outros a criticavam, questionando a presença de uma mulher em um campo de batalha. Apesar da controvérsia, Jovita persistiu e chegou a ser promovida a sargenta. Sua história é um lembrete de que as mulheres sempre encontram formas de lutar por seus ideais, mesmo em um mundo que tenta silenciá-las. Como alerta o professor Marim no rodapé do artigo, ao contrário do que pensamos, a presença feminina não se restringiu a uma minoria. Eram mulheres de várias nacionalidades e estavam presentes durante todo o conflito. Apesar disso, eram discriminadas e não recebiam determinados direitos reservados apenas aos homens. Formavam um contingente que não tinha direito a remédios, abrigo, cuidados e eram submetidas a violências simbólicas, explícitas e implícitas. Para a professora Dourado, não se afobe, ouvinte atento. O artigo em que me baseio para este episódio está na descrição, com o texto na íntegra e citações devidamente atribuídas. As mulheres que foram vistas e mencionadas pelos memorialistas, que tiveram direitos a nomes e sobrenomes, destacavam-se individualmente por serem casadas com homens que pertenciam à elite imperial, como por exemplo Ana Nery, casada com um oficial da Marinha, como Ludovina Portocarrero, casada com o comandante do Distrito Militar do Baixo Paraguai, e Dona Senhorinha, casada com o Guia Lopes. Tanto as tropas paraguaias como as brasileiras registraram a presença das mulheres. A esta presença, a historiografia mais atual deu o nome de Exército Invisível. Só se tornaram visíveis caso tivessem realizado algum ato de bravura. Todavia, quando muitos citavam apenas o primeiro nome e usavam apelidos racistas para descrevê-las. A Preta Ana, mulher de um soldado. No ataque paraguaio ao Forte Coimbra, em 1864, cerca de 70 mulheres, a maioria esposas de militares, fabricaram 3.500 balas de fuzil, adaptando cartuchos menores com pedaços de suas roupas. Aninha Cangalha e Maria Fuzil, sobre a escuridão da noite e sob a mira do inimigo, desceram a barranca do rio Paraguai para levar água aos soldados sedentos. Maria Curupaiti e Jovita Alves Feitosa, desafiando as normas de gênero, disfarçaram-se de homens para se alistarem e combaterem na linha de frente. Mulheres reais, atuantes, mas invisíveis na história oficial. Agora, com essa perspectiva ampliada, podemos, finalmente, nos aproximar da Crônica de Machado de Assis, publicada em uma terça-feira, 7 de fevereiro de 1865, no Jornal Diário do Rio de Janeiro. Dedico este folhetim às damas. Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1865, Diário do Rio de Janeiro. Já me aconteceu ouvir, a poucas horas de intervalo e a poucas braças de distância, duas respostas contrárias a esta mesma pergunta. Que é a mulher? Um respondeu que a mulher era a melhor coisa do mundo, outro que era a pior. O primeiro amava e era amado, o segundo amava, mas não o era. Cada um apreciava no ponto de vista do sentimento pessoal. Entre as duas definições eu prefiro uma terceira, a de La Bruyère. As mulheres não têm meio termo, são melhores ou piores que os homens. Mas não é este ponto de vista que eu venho hoje falar das damas. Deixemos em paz os amantes e os moralistas. Não entrais hoje neste folhetim, minhas senhoras, como Julietas ou Desdêmonas.
entrais como espartanas, como Filipas de Vilhena, como irmãs de caridade. A bem dizer, é uma reparação. Já falei dos voluntários, já consagrei algumas palavras de homenagem aos corações patrióticos que, na hora do perigo, se esqueceram de tudo para correr em defesa da pátria, mas nada escrevi a respeito das damas, e quero hoje reparar a falta, começando por aí e dedicando às damas estas humildes colunas. Não nascestes para a guerra, isto é, para a guerra da pólvora e da espingarda. Nascestes para outra guerra, em que a mais inábil e menos valente vale por 2 Aquiles. Mas, nos momentos supremos da pátria, não sois das últimas. De qualquer modo, ajudai os homens. Uma, como a mãe espartana, arma o filho e o manda para a batalha. Outras bordam uma bandeira e a entregam aos soldados. Outras costuram as fardas dos valentes. Outras dilaceram as próprias saias para encher os cartuchos. Outras preparam os fios para os hospitais. Outras juncam de flores o caminho dos bravos. Voltará aquele filho antes da desafronta da pátria? Deixarão os soldados que lhes arranquem aquela bandeira? Entregarão as fardas que os vestem? Sentirão os ferimentos quando aqueles fios os hão de curar? Ao par da santa ideia da pátria agravada, vai na imaginação dos heróis a ideia santa da dedicação feminina, das flores que os aguardam, das orações que os recomendam de longe. É assim que ajudais a fazer a guerra. Deste modo estais acima daquelas aborrecidas amazonas, que, a pretexto de emancipar o sexo, violavam as leis da natureza e mutilavam os divinos presentes do céu. Com que amor brincava e não se via. Não tendes uma espada, tendes uma agulha. Não comandais um regimento, formais as coragens. Não fazeis um assalto, fazeis uma oração. Não distribuis medalhas, espalhais flores, e estas podeis estar certas. Hão de lembrar, mesmo quando forem secas, os efeitos passados e as vitórias do país. Que nenhuma brasileira se recuse para esta batalha pacífica. De qualquer modo, pode servir-se à pátria. Provam-no alguns exemplos já conhecidos. Acudam as outras, reclamam as primeiras, e nisto haverá não só uma dedicação generosa, mas um dever sagrado. É desforrar por um zelo unânime a falta de se ter cedido o passo às damas argentinas, a quem, aliás, devemos votar todos e todas uma eterna gratidão. A Guerra do Paraguai foi um conflito que retirou vidas e marcou a história da América do Sul. Mas para além dos campos de batalha, a luta das mulheres por reconhecimento e igualdade continua a ecoar em nossos dias. Gostaria de agradecer a você, ouvinte, que ficou comigo até agora nessa jornada. Se este episódio inspirou você a refletir sobre o papel das mulheres na história, compartilhe-o com seus amigos ou com quem deva ouvi-lo. E o mais importante, continue pesquisando, questionando e dando voz às histórias que merecem ser contadas. Deixo na descrição deste episódio o link para que você possa ter acesso ao artigo completo. Portanto, caro ouvinte, atento ouvinte do Belo Português aqui no quadro Histórias de Assis. O que Machado via e valorizava nessas damas? Sua crônica reconhecia a importância das mulheres na guerra ou perpetuava a invisibilidade? Espero que tenha gostado dessa crônica, dessa história de Assis, em mais um domingo aqui no Belo Português Podcast. Eu sou o Renato, e se você gostou desse episódio, compartilhe com um amigo. Conto com a sua participação.